Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. Em 2017, quando os incêndios de junho e outubro devastaram o país e mataram mais de 100 portugueses, Patrícia Gaspar, então na Proteção Civil, lamentava que em março ninguém tivesse previsto a hecatombe. A falta de cartomantes era, à época, um dos principais problemas da nossa Proteção Civil. Passaram 5 anos e Patrícia Gaspar, entretanto alçada à Secretária de Estado da Administração Interna, já não se pode queixar. Um algoritmo muito sábio que ela lá tem indicava que os incêndios deste verão seriam muito piores, atendendo à seca extrema e às temperaturas marroquinas. Não foram. Só ardeu 70% do previsto, disse a senhora, embora eu talvez moderasse os festejos. O verão ainda não acabou e a competência do governo nestas matérias é um aliado natural do algoritmo. Seja como for, vejo aqui uma velha escola de pensamento que nunca desilude. Diminuir qualquer catástrofe com uma catástrofe hipotética ainda maior. Eu próprio, nos últimos tempos, tenho andado por esses cenários extremos, deambulando pelas ruínas de Pompeia e Herculano, as duas povoações do sul de Itália que o Vesúvio pulverizou em 79 d.C. Só ficaram corpos petrificados e, no caso de Herculano, algumas caveiras para mostrar. Comparado com isto, que é o incêndio do Parque Natural da Serra da Estrela, uma fogueira de escoteiros, com certeza, onde só faltaram os marshmallows e as canções ao som da guitarra. Aliás, o otimismo do governo não se limita ao que podia ter sido, também abarca o que vai ser. Em reunião com os municípios do Parque Natural da Serra da Estrela, a ministra Mariana Vieira da Silva terá dito que o parque ainda vai ficar melhor do que estava. No fundo, os portugueses devem estar gratos por ele ter ardido. Caso contrário, continuariam a ter aquela lixeira a céu aberto que só servia para atrair moscardos e turistas de pé descalço. Assim se comprova como os romanos tinham razão. Não os que ficaram sob a pedraria de Pompeia ou asfixiados pelos gases vulcânicos em Herculano. Falo de certos imperadores que ganharam mau nome só porque gostavam de ver arder a cidade. Volta, Nero, estás perdoado. Por baixo da tua loucura pirómana havia o desejo saudável de fazer melhor. Nas conversas sobre o chamado populismo, existe aquela ideia simpática de que o populista é um ser das trevas que desceu da sua nave espacial para alimentar nas massas um caldo de ressentimento contra o status quo. O objetivo desta versão, que faria as delícias dos estúdios Disney, é apresentar o bom povo como vítima inocente das predações do populista, concentrando neste e apenas neste o odioso da questão. Ah, como seria bom que assim fosse! E como era bom que, uma vez removido o populista, o povo regressasse à sabedoria e à racionalidade, votando de espírito aberto. Infelizmente, a relação entre ambos é outra. O populista, em vez de liderar as massas, é liderado por elas. Como? Auscultando primeiro os medos, os preconceitos e até as sujidades que borbulham na alma da plebe. Depois é só repetir o caderno de encargos e esperar que o povo, rendido à presciência do líder, possa votar como deve. Um exemplo. A inteligência opinativa acredita que a construção de um muro com o México foi uma originalidade peculiar da peculiar cabeça de Donald Trump. Não foi. 8 em cada 10 apoiantes de Trump já eram favoráveis à ideia muito antes de Donald a apresentar. E quem fala em Trump, fala em Giorgia Meloni, a líder dos Fratelli d'Italia, que está na calha para ser a futura primeira-ministra do país nas eleições de setembro. Vou conversando com os locais, um hábito que o jornalismo alienado foi perdendo nos últimos anos. O apoio à senhora é esmagador, precisamente porque Meloni, nas suas tiradas contra a imigração e outros perigos, limita-se a verbalizar o que a maioria pensa e deseja. Engolir esta evidência pode custar a qualquer democrata, sobretudo se ele tem por hábito romantizar o povo. Mas é a única forma de suplantar a eficácia do populismo. Os eleitores pensam como pensam, e a função de um político responsável é escutá-los e, se possível, responder a estas angústias com cabeça, tronco e membros.
Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho.